Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar a nossa segunda aula com o tema Principais doenças causadas pela inatividade física. Basicamente, vou fazer um resumão, como eu fiz na nossa aula 01, do que vocês vão encontrar na apostila de forma mais aprofundada. É isso, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao conteúdo. Pessoal, nessa aula, se vocês estivessem aqui comigo, a primeira pergunta que eu iria fazer é: o que é inatividade física? Ou a gente pode também chamar de sedentarismo. Eu iria receber provavelmente muitas respostas, mas em resumo é quando o indivíduo ele não pratica nenhum tipo de atividade física, de atividade esportiva, que gere um gasto calórico diário. Ou seja, é aquela pessoa que de fato não pratica nenhum tipo de atividade durante sua rotina diária. Antes de aprofundar no assunto aqui, eu queria bater um papo com vocês sobre a tecnologia. Pessoal, nós sabemos que as tecnologias hoje, elas nos oferecem comodidade, conforto. Por exemplo, hoje você está aí assistindo aí alguma coisa na frente da sua televisão, você não precisa levantar para mudar o canal. Se você precisa dar um recado para algum vizinho, para alguém que mora um pouquinho distante de você, você não precisa ir lá fazer isso pessoalmente. Você pode ligar, pode mandar uma mensagem por um aplicativo. Coisas que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais não aconteciam. Então, essa comodidade, por mais que ela seja benéfica também e nos faça economizar tempo, ela também diretamente nos deixa mais sedentários, nos levam para essa inatividade física. Então tem que ter um pouquinho de cuidado para não confundir, né, esse conforto com falta de práticas de todo e qualquer tipo de atividade. Para vocês terem uma ideia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que qualquer indivíduo que não gaste pelo menos 2.200 calorias por semana estaria enquadrado na categoria de sedentário. Professor, como é que eu faço para materializar isso aí em números? É basicamente você praticar em torno de 150 minutos de atividade física por semana. Então, para vocês aí que são crianças, seriam atividades leves ou moderadas, em torno de 30 minutos por dia, se a gente contar de segunda até sexta-feira. Dando continuidade, vou agora falar um pouquinho de quais são as formas para se prevenir essa inatividade física, ou seja, esse sedentarismo. Inicialmente, eu indico a prática, né, de atividades físicas e de exercícios físicos. Vou só conceituar ambos aqui porque são coisas diferentes. Pessoal, atividade física é qualquer coisa que você faça que gere gasto calórico. Mexer no celular, limpar a casa, fazer uma caminhada, conversar com alguém, isso tudo gera gasto de calorias. Por isso que a gente classifica como atividade física. Já o exercício físico são aquelas atividades planejadas. Por exemplo, quem pratica natação tem a forma correta, né, de bater o pé, de entrar na água. Quem joga vôlei tem a forma correta, a técnica de fazer os levantamentos, futebol e por aí vai. Então, em resumo, claro que todo exercício físico que você faz também eu posso considerar como atividade física, mas nem toda atividade física será um exercício físico. Dando continuidade, outras formas de prevenção aí é coisas do seu dia a dia: correr, brincar, pedalar, jogar futebol, praticar qualquer outro esporte que haja aí gasto de energia como um todo. Beleza? Além disso, se alimentar da forma mais saudável possível. Quais são os benefícios, pessoal, da atividade física para o nosso organismo? Os benefícios vão ajudar no controle e na prevenção de uma série de doenças que eu vou comentar mais à frente, como, por exemplo, prevenir o aparecimento de doenças como diabetes, como hipertensão, ajudar a controlar o seu peso, ajudar a manter seus ossos, músculos e articulações saudáveis, ajudar a prevenir ou reduzir os casos aí de obesidade, entre outros benefícios aí que as atividades e os exercícios físicos trazem como um todo para o nosso corpo e para a nossa mente. Beleza? Vamos agora, propriamente dito, entrar na parte das principais doenças que são causadas aí pela inatividade física. Eu não vou aprofundar nessas doenças, vou só dar uma pincelada. De forma mais profunda vocês vão encontrar aí na apostila que eu vou postar no grupo do WhatsApp, é mesmo para ajudar aí a melhorar, né, a questão do ensino-aprendizagem para vocês, beleza? Vamos lá, a primeira doença que eu vou comentar, pessoal, é a ansiedade. Professor, o que é ansiedade? Pessoal, são aquelas reações comuns, aquelas situações que nos deixam com medo, que nos deixam com expectativa. Quem, por exemplo,
Nunca ficou ansioso aqui antes de uma prova, antes de uma data importante, sei lá, seu aniversário está chegando, antes de um evento que você queria ir, antes de uma viagem. Então é normal aquele friozinho na barriga. O ser humano, por natureza, é ansioso. E essa ansiedade, ela até nos deixa mais alerta para, de fato, conseguir focar melhor nas nossas atividades. O que nós devemos ter atenção é quando essa ansiedade comum, ela migra para os chamados transtornos de ansiedade. É aquela situação em que tudo vira uma preocupação exagerada. Você já não consegue mais relaxar com absolutamente nada. Professor, quais são os tratamentos que se tem hoje para ansiedade? Podemos fazer as terapias aí com o psiquiatra ou com o psicólogo, e também, de forma natural, a prática de exercício faz a liberação das chamadas endorfinas, pessoal. O que são endorfinas, professor? São aqueles neurotransmissores que causam aquela sensação de bem-estar, aquela sensação relaxante no nosso organismo como um todo. Então veja aí que a terapia com a atividade física acaba sendo aí uma combinação perfeita para controlar, né? Para ajudar nesse controle da ansiedade como um todo. Beleza? Dando continuidade, a próxima doença que eu vou comentar, pessoal, é a obesidade. O que é a obesidade, professor? É o acúmulo excessivo de gordura corporal no nosso organismo. É uma conta, pessoal, basicamente simples. Imagine que você ingere uma quantidade de alimentos, ou seja, de calorias, durante o dia, e não faz o gasto calórico para queimar essas calorias. Isso, a longo prazo, obviamente vai fazer com que você adquira gordura, podendo te levar a chegar numa fase de pré-obesidade. E se isso persistir por mais tempo, né, é um longo período, até você chegar aí na chamada obesidade. Lembrando, pessoal, que a obesidade ela não está só relacionada também à questão de má alimentação. Tem as questões também de genética, tem as questões de pessoas que têm que tomar medicamentos, tem as questões de, por exemplo, de pessoas que desenvolvem compulsão alimentar. Então, tem uma série de fatores aí também que, infelizmente, desencadeiam, né, aceleram esse processo de obesidade. Quais são as consequências, professor, da obesidade? Em geral, o que a gente nota é a redução da autoestima daquela pessoa que está obesa. Ele pode desenvolver também problemas cardíacos, são problemas, por exemplo, no coração, risco de adquirir diabetes, desvios na coluna, entre uma outra série de comorbidades que aparecem aí relacionadas à obesidade. Tipos. Basicamente, pessoal, tem dois tipos. Nós temos a obesidade que atinge os homens, que nós chamamos de androide, e aí vocês vão memorizar aí uma figura de uma maçã. Por quê? Porque o homem ele tem tendência a ganhar gordura na região do abdômen, da barriga, então fica muito parecido com uma maçã, pessoal. Já as mulheres, o tipo de obesidade que predomina entre elas é a ginoide, e aí vocês vão memorizar agora a imagem de uma pera. Por quê? Porque as mulheres têm tendência a ganhar gordura na região do quadril, na região da coxa, então realmente como se fosse um formato de uma pera, certinho? Dando continuidade, vou falar agora um pouquinho da diabetes, pessoal. Professor, o que é diabetes? Diabetes, pessoal, é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença que infelizmente não tem cura. Ela é caracterizada pela não produção de insulina pelo nosso organismo ou pela produção ineficiente, pela produção inadequada da insulina como um todo no nosso organismo. Vou destrinchar aqui como ocorre a diabetes para ficar mais fácil vocês entenderem. Inicialmente eu vou falar do pâncreas. O que é pâncreas, professor? Pâncreas, pessoal, é o órgão responsável pela produção de insulina. Beleza, professor. E o que é insulina? Insulina é o hormônio, gente, responsável por controlar a taxa de glicose, de açúcar no sangue. Eu vou pegar um objeto aqui para vocês entenderem como é que o pâncreas e a insulina agem no nosso organismo. Pessoal, imagine que aqui seja o nosso pâncreas, beleza? O que ele faz? Ele produz a insulina. Já falei para vocês que a insulina faz o controle da taxa de açúcar no nosso organismo, certo? Imagine que aí, no final de semana, você resolveu ir até uma lanchonete e, sei lá, comer um hambúrguer, comer umas besteiras, tomar um sorvete. A partir do momento que você ingere esses alimentos, eles se transformam em glicose no nosso organismo, ou seja, em açúcar. E faz com que a taxa de açúcar do seu organismo suba. O que o pâncreas faz nesse momento? Libera a insulina e faz com que a taxa de açúcar do sangue seja controlada, reduzida. Aí imagina que você continua nesses maus hábitos alimentares por um longo período de tempo. Vai chegar um momento que a taxa de açúcar do sangue vai estar tão grande que agora ele vai se fixar aqui no pâncreas, fazendo com que a insulina que seja produzida já infelizmente não seja suficiente para fazer o controle da doença.
ou melhor, para controlar a taxa de açúcar no sangue. E aí, consequentemente, você vai adquirir a doença imune aí, que é a diabetes que nós estamos comentando. Basicamente, nós temos dois tipos de diabetes. Nós temos o tipo 1, que atinge em torno de 10% da população, é aquela situação que você já nasce com a diabetes, e ela é caracterizada pelo nosso pâncreas não produzir insulina. Então a forma de tratamento é você tomar injeções de insulina. E nós temos a diabetes do tipo 2, que é aquela em que o pâncreas até produz a insulina, mas produz de forma insuficiente para atender a demanda do nosso organismo. Esse tipo 2 é a mais comum, atinge em torno de 90% dos indivíduos. O tratamento vai ser através de remédios, de dietas, e se caso isso não for suficiente, aí, infelizmente também vai ter que tomar as injeções de insulina. Pessoal, só para ficar um alerta, a diabetes é uma doença silenciosa. Por quê? Porque ela traz danos muitas vezes irreversíveis aos nossos órgãos, e muitas pessoas só descobrem que tem diabetes depois que esses danos já foram ocasionados. Então ela gera, por exemplo, ataque cardíaco, gera cegueira, ou seja, perda da sua visão, amputação de membros, porque a cicatrização dos diabéticos é ruim, de fato, e fora problemas renais e uma série de outros problemas aí de comorbidades que acontecem, infelizmente, com aquelas pessoas que adquirem a diabetes. Então, cuidado, pratiquem atividade física, se alimentem bem, porque é uma doença que demora a aparecer, mas infelizmente quando vem a ocorrer, não tem muito o que se fazer, a não ser o tratamento. Vamos para a próxima doença, pessoal, hipertensão. Professor, o que é a hipertensão? Hipertensão é o que a gente chama de pressão alta, o que os populares aí chamam de pressão alta. Como é que ocorre, pessoal? Nada mais é que a força que o sangue faz contra as paredes das artérias. Vou pegar um outro objeto aqui para simbolizar aqui para vocês como é que funciona. Pessoal, imagine que aqui seja, por exemplo, a nossa artéria. O sangue, ele faz uma pressão aqui por essas paredes da artéria e passa normalmente. Agora imagine que você começa a se alimentar mal, tem maus hábitos alimentares aí, tanto em relação ao exercício como à dieta. O que acontece? Você vai começar a adquirir gordura localizada, e essa gordura ela vai começar a se fixar aqui na placa ou nas paredes das artérias, fazendo com que ela diminua, né, o tamanho para a passagem do sangue. Então, se diminuiu, pergunto para você, esse sangue aqui, ele vai conseguir passar com a mesma facilidade que passava antes? Não. E o que é que isso pode ocasionar? Essa pressão aqui que o sangue vai fazer nessa artéria diluída vai fazer com que ela rompa. E se romper, gente, o que vai acontecer são as chamadas. Você pode ter um AVC, que é o acidente vascular cerebral. Você pode ter um infarto do miocárdio, que é o infarto do coração. Você pode ter problemas renais. Então, a prevenção, de fato, é dieta, atividade física e em algumas situações, infelizmente, também tem que se tomar medicamento. Certinho? Vamos para a próxima doença. Pessoal, a próxima doença é a trombose. Vocês estão vendo que eu coloquei uma imagem em cima aí, que mostra as fotos de uma perna. E, basicamente, é essa formação desses trombos que vocês estão vendo aí, desses coágulos sanguíneos. Esses coágulos, pessoal, eles bloqueiam o fluxo de sangue. Tanto é que o que vai aparecer é um inchaço, dor, mudança de cor no local. Então, como é que se faz a prevenção, professor? Você tem que fazer atividade física. Por quê? Porque melhora a circulação. E essa doença está muito relacionada com a má circulação que ocorre nas nossas veias, principalmente nos membros inferiores, que são os das pernas. Além disso, também evitar alimentos ricos em gordura é uma outra forma aí de ajudar a combater a doença. Nossa próxima doença, pessoal, é o câncer. O que é câncer, professor? É a reprodução, é o crescimento desordenado de células. São as mutações ali moleculares que ocorrem. Essa reprodução desordenada dessas células, pessoal, elas podem invadir nossos órgãos, nossos tecidos, caracterizando aí inflamações que a longo prazo podem se transformar em tumores. Esses tumores muitas vezes são benignos, são aqueles que você retira e já está curado, outras vezes são malignos, são aqueles que você retira e a pessoa ainda tem que seguir ali fazendo o tratamento como um todo. Falar um pouquinho agora do que é a osteoporose. Em síntese, é quando ocorre a perda de massa óssea, a chamada descalcificação. Como é que se caracteriza, professor, essa doença? Pessoal, o nosso organismo começa a ter um problema para absorver minerais, para absorver cálcios. Isso acaba por deixar nosso osso mais oco e suscetível a um número maior de fraturas. Vai ocorrer em geral quando você chega lá na idade, né, na idade mais velha, aí no caso seriam nos idosos. Eles ficam mais sujeitos a essas fraturas e muitas vezes só descobre que tem osteoporose depois que tem uma queda e aí houve a chamada fratura. Aí o osso realmente fica muito fraco
Então é uma doença que tem também que ter um certo cuidado. Uma das formas aí de prevenção é combatendo o sedentarismo. Muitas vezes também as pessoas têm deficiência no consumo de alimentos que têm cálcio, como por exemplo leite, e alimentos que têm vitamina D, como por exemplo algumas proteínas. E um outro medicamento aí, né, que eu vou dizer que é natural, que muita gente não toma sol. Sol é riquíssimo, gente, em vitamina D também. Beleza? Vamos para a próxima doença. Dor nas costas. Pessoal, acho que todo mundo na vida já teve dor nas costas, né? As dores nas costas, em geral, é de origem muscular. Está relacionada ao cansaço, está relacionada à questão de levantar peso de forma incorreta ou de pegar muito peso, além da sobrecarga que o seu organismo aguenta, também relacionada à questão da má postura. Solução, em geral, que se recomenda, às vezes, é tomar um anti-inflamatório, mas compressas quentes costumam ser uma boa solução, e também os alongamentos. Vocês estão vendo o material que eu até coloquei uma figurinha que mostra 4 alongamentos que podem ser feitos para aliviar um pouquinho a dor nas costas. Só para lembrar aqui uma deixa, vocês que agora estão nesse modo remoto aí, lembrar que a forma correta de assistir às aulas aí, né? Sentado, postura ereta, pés no chão, nada de estar jogado aí de qualquer jeito, porque isso pode gerar dor na cervical, que é a parte aqui do pescoço, beleza? Vamos agora para a nossa última doença, pessoal, que é a depressão. Ela é considerada o mal do século. Uma coisa importante em relação à depressão é você distinguir aquela tristeza patológica daquela tristeza transitória. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, que seu animal de estimação se foi, ou que algum parente próximo veio a óbito. Isso gera uma tristeza, mas é uma tristeza transitória, aquela tristeza que com o passar do tempo ali, com o apoio da sua família, né, com o apego que você tem a Deus, você vai conseguir superar. Diferente daquela tristeza patológica, aquela que não passa nunca. Passam-se meses, você continua naquela mesma situação de desânimo, aquela sensação de desapego com a vida. Então, esse aí é o que liga o pisca-alerta, e a gente tem que realmente conversar com alguém, procurar os profissionais aí especializados, que é o psicólogo, o psiquiatra, enfim. Pessoal, lembrando que a depressão é uma doença psíquica crônica, por isso que eu falei da importância aí de procurar os profissionais especializados. Outras, eu sei que a depressão ela tem uma série de características, vou citar algumas aqui que são mais comuns no quadro depressivo. Aquela perda ou diminuição do interesse, do prazer pela vida, aquela angústia que parece que não passa nunca, aquele aperto no peito, uma tristeza profunda, uma vontade de sumir, uma procrastinação. Procrastinação é você estar sempre adiando as suas obrigações. Então, assim, a gente tem uma série de características que estão aí. No material vocês vão encontrar um pouquinho mais aprofundado, que realmente é só para eu dar uma pincelada. Perca também, pessoal, de hábitos, de higiene pessoal, aquele desânimo para fazer tudo e qualquer coisa, e muitas vezes sem um motivo aparente para isso. Então, tem que ficar alerta com esses sintomas. A atividade física eu falo que é sempre muito benéfico também para a gente estar tentando melhorar a nossa mente como um todo. Mas se tiver com esse problema, gente, conversa com alguém, não fique guardando não. Às vezes a gente fica muito ali só naquela coisa de rede social e nem sempre é ali que a gente vai encontrar as melhores respostas. Converse com as pessoas que gostam de você, procure um profissional especializado se houver necessidade, mas se abra. Muitas vezes é melhor a gente estar disposto ali a escutar coisas, a expor a nossa vida pessoal e ter alguém para nos auxiliar do que, infelizmente, acontecer tragédias como a gente vê com tantos jovens aí hoje em dia, certo? Pessoal, vou aqui às minhas considerações finais. O desafio global aqui do século XXI é fazer com que as pessoas sejam mais ativas, tenham uma vida mais saudável e, consequentemente, tenham o aparecimento, né, o surgimento de um menor número de doenças como um todo. Estima-se que cerca de 60% da população mundial é completamente inativa, ou seja, completamente sedentária. Dependendo da atividade que você for fazer, é indicado procurar passar por um médico, procurar um profissional de educação física para te indicar, né? Porque você pode ter alguma limitação, algum exercício que você não possa fazer, então por isso a importância de estar sendo observado aí pelo profissional. E eu acredito assim, que nós aqui profissionais da área de saúde, o nosso principal objetivo é convencer vocês realmente a entrarem nessa vida de hábitos saudáveis, a largar vícios como beber, como fumar, a praticar atividades físicas, porque dessa forma você vai conseguir otimizar melhor o seu tempo, vai fazer com que o seu dia seja mais produtivo como um todo. Pessoal, para finalizar essa aula, eu gosto muito de finalizar com uma mensagem de Dalai Lama.
Veja bem o que ele diz. Eu coloquei também essa mensagem lá no nosso slide, beleza? Ele fala o seguinte, que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Reflitam sobre essa mensagem, ela basicamente traz um resumão de tudo que eu falei aqui, dessa nossa preocupação às vezes excessiva de só preocupar com a parte financeira e esquecer de cuidar da nossa saúde como um todo. Pessoal, é isso. Um aviso aqui, lembrando que nessa nossa próxima aula nós teremos também uma reunião pelo Meet. Eu posto lá no grupo do WhatsApp o horário. E é isso, viu? Espero que tenha conseguido contribuir aí pra gente quebrar um pouquinho dessa barreira, dessa coisa só do remoto. Mas é isso, estou aí à disposição. Qualquer coisa pode me mandar mensagem. E é isso aí.